Oi, gente, hoje eu vou resolver os exercícios da atividade 5. Esses exercícios são sobre lei dos senos e lei dos cossenos. A partir de agora, eu vou tentar fazer desse jeito a correção das atividades, tá? Então, vamos começar com o número 1. Vamos lá. Três ilhas, A, B e C, aparecem no mapa em escala de 1 para 10 mil, como na figura. Utilizando a lei dos senos, assinale a alternativa que melhor se aproxima da distância entre as ilhas A e B. Bom, o exercício está pedindo a distância entre as ilhas A e B. Eu vou chamar essa distância de x. Esse é o meu x da questão, é minha incógnita, é o que eu quero saber. Uma outra coisa que a gente consegue saber só de bater o olho aqui na questão é que, como se trata de um triângulo e o exercício deu dois ângulos, eu consigo determinar qual é o terceiro ângulo. Basta somar os dois conhecidos, 30 mais 105, que vai dar 135. E aí, você tira esse 135 do 180, porque o teorema do ângulo interno diz que a soma dos três ângulos internos de um triângulo medem sempre 180 graus. Então, aqui é só fazer essa subtração, vai dar 45. Então, aqui é 45 graus. Para aplicar a lei dos senos, eu preciso relacionar um lado com o seno do seu ângulo oposto através de uma fração. Então, por exemplo, aqui o x, eu vou relacionar ele com o seno do ângulo oposto a ele, que é o 45. Então, x para seno de 45. Isso vai ser igual a qualquer outro lado relacionado com o seno do seu ângulo oposto através de uma fração também. Sendo que o lado é sempre o numerador, então aqui é o 12. E o seno do ângulo oposto, seno de 30, é sempre o denominador. Então, é sempre desse jeito. Aí, o que eu vou fazer? O próximo passo é substituir. Trocar, então, os termos que são conhecidos. O x é o que eu quero saber. Seno de 45, eu sei quanto é. Então, eu venho aqui e coloco raiz de 2 sobre 2. 12, também já é conhecido. Seno de 30, 1 sobre 2. Aí, agora, eu tenho uma igualdade de frações. Um método possível é a multiplicação em cruz. Vou colocar aqui, ó. Então, vai ficar assim. Meio vezes x é igual a raiz de 2 sobre 2 vezes 12. Como eu tenho o 2 dividindo todo mundo aqui do lado esquerdo e o 2 dividindo todo mundo aqui do lado direito, então, eu vou cancelar os dois. Então, vai ficar x é igual a 12 raiz de 2. Não está dizendo aqui no enunciado qual é a aproximação que eu devo utilizar para raiz de 2. Então, eu vou usar a calculadora. Até porque era um exercício que vocês poderiam fazer em casa, né? Mas, se fosse um exercício de vestibular e ele quisesse que a gente trocasse realmente a raiz de 2, aí ia estar escrito lá. Use no lugar da raiz de 2 uma aproximação, 1,4, 1,41, enfim, cada exercício vai vir de um jeito, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou usar uma calculadora. Então, eu vou fazer 12 vezes raiz de 2, vai dar 16,97. Bom, isso daqui eu achei em centímetros, porque a medida que eu tenho aqui, o 12, tá dado em centímetros. Então, aqui também tá dado em centímetros. Agora, no enunciado, tá dizendo o seguinte. Três ilhas A, B e C aparecem no mapa em escala de 1 para 10 mil. O que significa isso? Que a cada 1 centímetro, que aqui está, na verdade, são 10 mil centímetros, tá? E as alternativas, elas eram dadas em quilômetros. Então, eu tenho dois trabalhos aqui. Primeiro, verificar qual é o tamanho real. Então, o tamanho aqui, a cada 1 centímetro, eu tenho que ter 10 mil centímetros. O que significa isso? Eu vou multiplicar esse número aqui por 10 mil, que é a mesma coisa que deslocar essa vírgula 4 casas para a direita. Então, na verdade, o tamanho aí, a distância de A até B é 16,97 vezes 10 mil. Então, AB é igual. Aí, eu vou deslocar a vírgula, ó, 2 casas. Como eu tenho que deslocar 4, eu vou incluir mais 2 zeros. Então, esse número aqui, ó.
Essa é a distância real entre as duas ilhas, 169.700 centímetros. Só que nas alternativas, o exercício trouxe as medidas em quilômetros. Então, eu não ia encontrar essa alternativa, eu precisava transformar em quilômetros. Aí, como que transforma centímetros em quilômetros? Vamos transformar primeiro centímetros em metros. Então, vamos recordar aqui, ó. 1 metro tem 100 centímetros. Então, para transformar centímetros em metros, eu tenho que dividir por 100. Ou seja, esse valor aqui, AB, em centímetros, é igual a 169.700. Eu divido por 100, que é eliminar esses dois zeros aqui, ó. E vou ter a medida em metros. Vai ficar 1.697 metros. Agora, e para transformar esse 1.697 metros em quilômetros? 1 quilômetro tem 1.000 metros. Para transformar metro em quilômetros, eu divido por 1.000. Então, AB é igual. Eu tenho que pegar a vírgula que está aqui no final do número e deslocar 3 casas para a esquerda. Vai dar 1,697 km. É isso. O exercício está finalizado. Então, a distância em quilômetros entre as ilhas A e B é 1,697, 1,69 ou 1,7 quilômetros, tá? Menos de 2 quilômetros. É isso. Espero que vocês tenham entendido aí o exercício 1. Bem, agora nós vamos para o exercício 2, e ele diz o seguinte: na instalação das lâmpadas de uma praça de alimentação, a equipe necessitou calcular corretamente a distância entre duas delas, colocadas nos vértices B e C do triângulo, segundo a figura. Assim, a distância D é. Bom, o que nós queremos saber nesse caso aqui é essa distância D. Foram dados dois ângulos internos, 30 mais 135. Então, eu consigo descobrir o terceiro, mas esse terceiro ângulo, ele não vai me ajudar, porque ele vai ser oposto ao lado AB, que é um lado que eu não tenho interesse, já que não tá perguntando, e eu tenho um outro lado ali, AC, já conhecido, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu nem vou colocar ali, porque assim, se eu não preciso, então não vou colocar, tá? Vou relacionar esse exercício do jeito que eu fiz o número 1, por meio da lei dos senos. Então, eu sempre relaciono um lado com o seno do seu ângulo oposto através de uma fração, onde o lado é sempre o numerador e o seno do ângulo oposto é sempre o denominador. Então, vai ficar assim, ó. D, que é justamente o que eu quero saber, é o tamanho do lado, está para o seno do ângulo oposto, que é o seno de 135. E 50, que é o lado conhecido, está para o seno de 30. Substituindo, aqui no seno de 30, ele é conhecido, tá bem simples, é o meio. Agora, e o seno de 135? Aí, a gente precisa voltar um pouquinho lá na circunferência trigonométrica, onde eu tenho aqui o cosseno e aqui, nossa, ficou péssimo isso, e o seno. Mas, enfim, aqui eu tenho o ângulo de 45 graus, e nós sabemos que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, tá? Se eu continuar somando de 45 e 45, aqui eu vou ter 90 e aqui eu vou ter seno de 35. Por quê? Os dois estão aqui, ó, à mesma altura, tá vendo? Então, tanto o 45 quanto o 135, eles possuem o mesmo seno. O seno, então, de 135 é igual ao seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. Essa matéria aqui, se vocês forem procurar, chama redução ao primeiro quadrante, tá? Que é onde a gente relaciona esses valores que a gente já conhece do primeiro quadrante, seno de 30, seno de 45, seno de 60, com os múltiplos deles encontrados em outros quadrantes. Então, eu vou substituir agora o seno de 135 por raiz de 2 sobre 2, que eu acabei de descobrir que é esse o valor. Eu tenho uma igualdade de frações, o método de resolver é esse, multiplicando em cruz. Vou fazer aqui em cima, vai ficar assim, ó. Meio vezes D é igual raiz de 2 sobre 2 vezes 50.
Então, como eu tenho 2 dividindo todo mundo do lado esquerdo, 2 dividindo todo mundo do lado direito da igualdade, cancela esses dois. D é igual 50 vezes raiz de 2. Nesse caso aqui, tem essa alternativa, tá? É metro, a unidade de medida, porque aqui tá em metro. Então, tem essa alternativa, 50 raiz de 2 metros. Caso não tivesse, como eu disse, se for exercício de vestibular ou Enem, e eles quiserem que a gente substitua a raiz de 2, eles vão falar no enunciado, no lugar da raiz de 2, utilize 1,4, 1,41, alguma coisa do gênero, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Bom, agora nós vamos fazer o exercício 3. E eu vou ler primeiro e aí vou resolver numa outra folhinha, porque ele é muito grande e ocupou muito espaço, tá? Um construtor deseja calcular a distância do ponto A ao ponto C, pontos onde a ponte será construída. Entretanto, ele não possui nenhuma ferramenta que meça essa distância, mas ele conhece de matemática e teve a seguinte ideia: como eu possuo uma ferramenta que calcula ângulos, conseguirei determinar o comprimento dessa ponte. Com isso, ele marcou um ponto A, calculou o ângulo BAC, que foi igual a 85 graus. Então, vamos já marcar aqui, ó, ângulo BAC. Então, é esse ângulo. Esse ângulo mede 85 graus. Caminhou até o ponto B, então saiu de A até B e marcou uma distância de 2 quilômetros. Calculou, então, essa distância aí, 2 quilômetros. Calculou o ângulo B, obtendo um ângulo de 65 graus. Então, aqui é 65 graus. O consultor acredita que com essas informações será possível calcular o comprimento da ponte. A ponte vai ser de A até C, como está escrito aqui, ó. Tá certo? Beleza. Se eu sei esses dois, 65 e 85, então eu sei o terceiro. 65 mais 85 vai dar 150. Então, esse ângulo aqui, o ângulo C, é o que falta para 180. 180 menos 150. 30. Então, aqui são 30 graus. Agora, eu vou pegar só o desenho para a gente resolver em outra folhinha. Agora sim, nós temos apenas o desenho, tá? Então, nós precisamos calcular a medida da ponte. Eu vou utilizar novamente a lei dos senos. Eu tenho a ponte aqui, o que eu quero saber. Então, eu vou falar que ela é o x da minha questão, tá? Então, o x eu vou relacionar com o seno do ângulo oposto. Seno de 65. E o 2 quilômetros, que é a medida dada da distância entre A e B, eu tenho que relacionar com o seno do ângulo oposto a ele, aos 2 quilômetros, que é o seno de 30. Agora, eu preciso substituir os valores conhecidos, tá? O enunciado ali embaixo da figura, ele deu o seno de 65 como 0,90, então é isso que eu vou usar. 0,90. E o seno de 30, nós sabemos que é meio. Então, vou substituir aqui, ó, por meio. Agora, nós temos uma igualdade de frações, então, o jeito de resolver é a multiplicação em cruz. Vou colocar aqui em cima, ó. Vai ficar meio vezes x é igual a 2 vezes 0,90. Então, aqui embaixo do x não tem nada, eu vou pôr 1, uma vez x, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0,90 vai dar 1,80. Aí, eu pego esse 2 que tá aqui dividindo, passo multiplicando. X é igual a 1,80 vezes 2. Então, x é igual a 3,60 quilômetros. É isso. Espero que vocês tenham entendido. Agora, nós vamos para o exercício 4. Dois lados de um triângulo medem 8 e 10 metros e formam um ângulo de 60 graus. O terceiro lado desse triângulo mede. Então, aqui a pergunta é o terceiro lado do triângulo, tá? Então, eu tenho um triângulo.
um lado do meu triângulo mede 8, o outro mede 10, e o ângulo formado por eles é um ângulo de 60 graus. O que eu quero saber é aqui o x da questão. Bom, até agora nós resolvemos todos os exercícios pela lei dos senos, porque em todos os casos foram dados dois ângulos internos. Então, quem sabe 2 sabe 3. E aí eu sabia um lado, não sabia o outro, mas eu usava o fato de conhecer todos os ângulos, né? Então, se eu tenho dois ângulos, eu tenho totais condições de usar a lei dos senos. Agora, nesse caso aqui, eu só tenho um ângulo. Então, quando eu tenho só um ângulo, não dá para usar a lei dos senos, tá? Eu precisaria conhecer pelo menos dois. Então, eu vou ter que usar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos, ela é como se fosse uma expansão do Teorema de Pitágoras. E ela serve para qualquer triângulo, o que é bem importante, tá? Eu sempre começo como se eu fosse fazer o Teorema de Pitágoras. Então, lá no Teorema de Pitágoras, a gente faz o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Só que nesse caso, não é um triângulo retângulo, então não tem hipotenusa e catetos. Eu começo sempre pelo lado que eu conheço o ângulo oposto. Então, como eu conheço o ângulo de 60 e ele está oposto ao lado x, é pelo lado x que eu vou começar. Então, x ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. 8 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Menos 2 vezes esses dois lados, que eu usei aqui, ó, a direita do igual. Vezes 8 vezes 10. Vezes o cosseno do ângulo por eles formado. Então, o cosseno de 60 graus, que é o único ângulo conhecido. Começo com o lado e termino com o cosseno do ângulo oposto a esse lado. E isso eu poderia fazer com qualquer lado, mas eu teria que conhecer. Por exemplo, se o ângulo conhecido fosse o oposto ao 10, então eu começaria pelo 10. Se o ângulo conhecido fosse o oposto ao 8, então eu começaria pelo 8. Sempre assim. Agora, resolvendo. 8 ao quadrado, 64. 10 ao quadrado, 100. Menos 2 vezes 8 vezes 10 vezes cosseno de 60. O cosseno de 60 é igual a meio. Então, agora eu vou fazer essa multiplicação. 64 mais 100 menos... E vou fazer essa continha aqui, ó. Menos 2 vezes 8, 16. 16 vezes 10, 160. 160 vezes meio, metade de 160, 80. Então, vai ficar x ao quadrado é. Soma esses dois, 164. 164 menos 80. X ao quadrado é igual a 84. X é igual a raiz de 84. Agora, eu preciso verificar se eu consigo simplificar essa raiz. Então, eu vou fatorar. 84 por 2 dá 42, por 2 dá 21, por 3 dá 7, por 7 dá 1. Tudo que aparece duas vezes vai pular fora da raiz. Então, vai ficar assim, ó. X é igual. Se eu fosse reescrever esse número aqui dentro da raiz, então, fatorado aí em fatores primos, eu ia ter 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7. Como esse número aqui está elevado ao quadrado, então, ele sai da raiz. X é igual a 2 raiz. Esses dois vão sobrar lá dentro, então, eu multiplico 3 vezes 7, 21. Então, é isso. X é igual a 2 raiz de 21. Bom, eu não tenho certeza, mas eu acredito que no exercício original seja dado o cosseno do ângulo de 65 graus. Então, eu vou utilizar esse valor, que é exatamente 0,42. Tá? Acredito que faça parte do enunciado e que eu não colei aqui. Tá? Então, esse é o valor aproximado para o cosseno de 65. Por que eu vou falar em cosseno e não em seno? Porque eu só sei um ângulo. Se eu só sei um ângulo, não dá para usar a lei dos senos, tem que usar a lei dos cossenos. Então, a lei dos cossenos é a lei que eu utilizo quando eu só sei um ângulo. Bom, eu sempre começo pelo lado oposto a esse ângulo conhecido. Então, como o único ângulo conhecido é o 65, o lado oposto a ele é o x, então é pelo x que eu vou começar. X ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. 13 ao quadrado mais 13 ao quadrado. Menos 2 vezes esses dois lados, 13 vezes 13, vezes o cosseno do ângulo oposto
ao x, que é onde eu comecei aqui, ou vezes o cosseno do ângulo formado por esses dois lados, tá? Que é a mesma coisa. Então, resolvendo as potências e substituindo o cosseno de 65. Agora, efetuando a multiplicação, eu tenho aqui 141,96. Eu vou fazer o seguinte, porque agora aqui eu tenho 169 mais 169, que vai dar 338. E aí, eu vou arredondar aqui, eu vou pegar um número mais próximo, que é o 142. E vou fazer a subtração. Então, x ao quadrado é quase, né? Já que não é 100%, mas é quase 196. Então, x é igual a raiz de 196. X é igual a 14. É isso. Espero que vocês tenham entendido aí o exercício 5. Bem, agora nós vamos resolver o último exercício da lista, exercício 6. O relógio que está na torre do Big Ben foi construído com o ponteiro grande medindo 4,7 metros e o ponteiro pequeno medindo 2,7 metros. Exatamente às 2 horas, a distância entre as pontas que marcam o tempo dos dois ponteiros é de aproximadamente... Então, aqui, essa é a pergunta e o X da nossa questão. Vamos fazer aqui um desenho, não reparem o desenho, tá? Mas é mais ou menos isso. Então, ele vai estar marcando 2 horas. Ou seja, o ponteiro pequeno vai estar aqui no 2 e o ponteiro grande vai estar no 12. O que eu quero saber é essa distância. Tá dizendo que o ponteiro pequeno mede 2,7 metros e o grande 4,7 metros. Eu preciso saber qual é esse ângulo aqui, ó, entre os dois. Uma circunferência inteira tem 360 graus. Quando se trata de um relógio, ela é dividida em 12 partes iguais. Então, 360 dividido em 12. Significa que cada parte dessa daqui tem exatos 30 graus. Ou seja, se aqui tem 2 partes, então aqui tem 60 graus. Então, vamos tentar melhorar isso? A situação é a seguinte. Eu tenho aqui, ó, 4,7 metros. Aqui, 2,7 metros. Ângulo entre eles, 60 graus. E o que eu quero saber é essa distância x. Como eu só tenho um ângulo conhecido, então, eu vou utilizar a lei dos cossenos. Aqui ficou parecendo 600, mas é 60, tá? Vou tirar a outra bolinha para ficar melhor. Então, aqui é 60 graus. É isso. Agora, então, eu vou escrever a lei dos cossenos, começando sempre pelo lado que está oposto ao ângulo conhecido. X ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, 2,7 ao quadrado mais 4,7 ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses dois lados, 2,7 por 4,7, vezes o cosseno do ângulo por eles formado, que é o cosseno de 60. A gente também já fez um exercício com o cosseno de 60 e já sabemos que o cosseno de 60 é igual a meio. Agora, eu vou fazer as potências, então, 2,7 ao quadrado dá 7,29. 4,7 ao quadrado dá 22,09. Depois, eu tenho menos 2 vezes 2,7 vezes 4,7 vezes o cosseno de 60, que é meio. Então, agora, é a hora de fazer essa multiplicação aqui, ó. Copio esse começo, 7,29 mais 22,09. Aí, vou fazer 2 vezes 2,7 vezes 4,7 vezes meio, que vai dar 12,69. Por último, eu preciso fazer, então, a soma, 7,29 mais 22,09, que vai dar 29,38, e aí eu subtraio 12,69, que dá 16,69.
x é igual raiz, pega esse 2 aqui, tá como quadrado, passa como raiz, de 16,69. Que também fazendo na calculadora, raiz de 16,69 vai dar aproximadamente 4,08. Que no caso aqui são metros, porque é a unidade de medida que foi utilizada aí para os outros lados, então aqui também é metro. É isso. Espero que vocês tenham entendido.